Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu sou o Luiz Eduardo. Esse é o programa Diálogos, de quinta-feira. Comigo na bancada, Rafael Castro. Boa noite, seja bem-vindo ao canal Todos e ao programa Diálogos. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que nos acompanham aí. Boa noite também ao nosso hoje debatedor aí de hoje. É um prazer estar com vocês aqui. Privilégio. Vamos bater esse papo aí. E o nosso convidado já é de casa, Hendrik Aquino, jornalista, designer, especialista em gestão urbana, em planejamento. Hendrik, boa noite, seja bem-vindo novamente ao canal Todos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Rafa. E a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. E, mais uma vez, também, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Hendrik, nós te chamamos tão rapidamente depois do primeiro Diálogos conosco, que nós tratamos de planejamento urbano, porque Lauro de Freitas está na Semana do Ciclismo, né? Então, o tema hoje é o movimento de bicicletas da Bahia, né, e a Semana de Ciclismo de Lauro de Freitas. Queria que tu falasse um pouco do movimento e da Semana do Ciclismo aí em Lauro de Freitas. Então, vamos lá. A semana de 15 a 21, agora de agosto, é a Semana Municipal do Ciclista, aqui no município de Lauro de Freitas, e é uma conquista fruto de uma lei, tá? Então, é lei municipal aqui no município, essa Semana do Ciclista. E uma lei resultado de mobilização da sociedade civil organizada, né? A gente tem conseguido aí alguns avanços, não só em relação à mobilidade, mas também causa animal, poluição sonora, vários outros temas. A gente tem conseguido manter um diálogo, manter uma boa relação com o poder público, tanto legislativo como executivo. É claro que mantendo assim a nossa linha também de a gente não abre mão de certas questões, mas a gente entendeu já de algum tempo para cá que é muito importante sentar para dialogar do que só bater de frente, né? Então essa lei é uma prova disso. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né? E é bom que a gente explique, detalhe um pouquinho, e o Rafael pode nos ajudar, que o Rafael é vereador, então ele pode nos ajudar bastante aí, das etapas, né, bem trabalhosas, né, para se chegar à criação de uma lei. Então, nós conseguimos passar por todas essas etapas. No caso aí da Semana do Ciclista, assim como datas comemorativas, né, às vezes a gente ouve alguns comentários, algumas críticas, poxa, mas de que adianta você criar uma lei para instituir uma semana de tal coisa, uma data, para que serve, né? Então, assim, é muito importante desde que, né, assim como todas as leis, né, a gente consiga tirar isso do papel. Claro que se você instituir uma semana do ciclista e não fizer nada durante a semana, é mais uma lei daquelas, como muitas outras aí que foi criada e não sai do papel. Mas a etapa seguinte, a etapa logo após da criação da semana, é você saber aproveitar da melhor forma possível essa semana, né? E nós estamos aqui fazendo isso. Ontem eu participei de um outro programa também, a gente discutiu mobilidade urbana e saúde, né? E o convite surgiu em função da divulgação da Semana do Ciclista, e hoje nós estamos aqui também com esse propósito, né? Então, em função dessa conquista, programas como esse, né, a gente pode debater e esclarecer muitas dúvidas, falar a respeito do assunto, o que é que a gente pode fazer a mais, as conquistas que a gente teve até aqui, por que é importante esse tema, em que esse tema vai interferir na nossa vida, né? E assim, eu sou suspeito para falar, porque
eu sou pós-graduado, tenho especialização em planejamento urbano e gestão de cidades, e o meu projeto de conclusão do curso foi uma análise sobre o uso da bicicleta no município de Lauro de Freitas. Exatamente porque já há muito tempo eu via o trânsito de ciclistas, né, uma quantidade enorme de ciclistas, e busquei dados, busquei fonte de informação oficial e não consegui. Então a gente fica, poxa, a gente vê o ciclista circulando, mas a gente, qual é o perfil daquele ciclista? Que quantidade de ciclistas existe no município? De que forma isso interfere na economia, na saúde, no meio ambiente, no turismo, na mobilidade? Então a bicicleta tem isso, né? A bicicleta é um tema transversal. Então, isso já há bastante tempo me chama a atenção, fez com que eu optasse por fazer um estudo, uma análise do uso da bicicleta em Lauro de Freitas. Perfeito. E o Rafael, além de vereador, ele tem uma relação com o ciclismo, né, Rafael? Eu queria que tu, além de fazer uma pergunta aqui para o Rendes, também contasse um pouco da tua história, dessa relação com a bike, né, que eu sei que é importante na tua trajetória também. Legal. Show de bola. Que bom te ouvir, viu, Hendrik? Bom saber que da tua especialidade, da tua luta, como é importante a sociedade civil estar dentro desses processos aí. A minha trajetória com a bicicleta, ela começa muito cedo, ainda na infância. Eu venho de uma família de professores, né? Professoras, mais específico. Minha mãe é professora. E minha mãe, então, sempre deu muito valor na educação. E de uma família humilde, a minha origem, mas a minha mãe, por dar muito valor na educação, e ela conseguiu uma bolsa na época numa escola privada da cidade onde eu morava, ela pagava uma prima minha para me levar na escola de bicicleta, para não chegar cansada. A escola era longe do meu bairro, né? E aí ela dava ali uns trocados o dia de bicicleta todos os dias para a escola, né? Então, desde muito cedo, isso 6 anos, 5 anos de idade, ali, os primeiros anos da escola, já tinha a bicicleta era esse vetor de me levar aquilo que eu chamo hoje de uma fresta de esperança, né? Que é o acesso ao conhecimento e educação, aquilo que me transforma na minha vida. Então, a bicicleta sempre teve muito presente desde esse momento, né? Depois fui crescendo, a bicicleta sempre foi esse meio de locomoção, né? Muito ligado a não ter condições de ter um outro tipo de mobilidade, né? Não porque tinha uma consciência, porque não ia poluir, mas porque era um meio, né, mais barato e mais rápido de se utilizar para me deslocar na cidade. E aí depois, com o tempo, cresci aqui já na faculdade, aqui em Santana do Livramento, cheguei a ter uma moto aqui, comprei uma moto, assim, uma moto usada, mas depois voltei de novo a ter a bicicleta. Aí já foi consciente, sabe, a bicicleta mesmo como um meio, um estilo de vida, né, responsável com o meio ambiente, né, um estilo de vida que te conecta com a cidade, né, te leva a partir de um outro tipo de velocidade. Então hoje a bicicleta, ela me acompanha aí todos os dias. Hoje eu trabalho, eu vou para a Câmara de Vereadores com a bicicleta. Hoje meu principal meio de locomoção é a bicicleta, né? Quando eu tenho que ir para um bairro mais distante da cidade, eu utilizo o transporte público coletivo. Mas a minha bicicleta aí, ela, inclusive, no meu primeiro livro que eu lancei aí, tá ali, tô com a bicicleta ali, ela tá na capa do livro, e ela vai me acompanhar pro resto da minha vida. Então, é importante nessa relação aí com a bicicleta, e me senti muito conectado com a fala do Hendrik aí também, com a questão da bicicleta, da especialização dele, da área de estudo. Hendrik, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Sou vereador de primeiro mandato, né? E passo também por um pouco dessas dificuldades, né? Tu até falou para depois eu falar um pouco das etapas da lei, mas a minha principal dificuldade, eu acho que com a própria sociedade civil, né? A gente aprovar uma lei, como tu falou, uma lei de semana, uma semana municipal, né? Do ciclismo aí, e de 15 a 21 de agosto. E como é que foi com a sociedade civil? Vocês demandaram o vereador? Como é que foi essa relação? Porque hoje eu tento fazer como vereador essa ida até a sociedade civil, mas nem sempre é isso que acontece, né? Então, às vezes também o vereador, o político vai lá, faz uma lei e que não tem a conexão com a sociedade civil. Como é que foi essa tua experiência aí de projetar essa lei? Queria te ouvir também. E como é que tu
E como é que tá a tua experiência de depois, tu trouxe na tua primeira fala a questão de mais ou menos no sentido de se apropriar, de aproveitar a lei, né? E o que vocês estão fazendo na prática aí, algo nesse sentido de aproveitar a lei? E recentemente aqui também eu aprovei uma lei, uma das minhas primeiras leis foi uma lei também instituindo a Semana Binacional, porque aqui a gente está, né, em uma região, né, Luiz Eduardo, de duas cidades, uma região fronteiriça, e eu aprovei uma Semana Binacional da Ciência, Tecnologia e Inovação, então que prevê, né, na última semana de agosto, que a gente possa tratar de temas e estimular a ciência, tecnologia e inovação na fronteira. E aí a gente conseguiu fazer nesse ano, já no primeiro ano de aprovação da lei, uma semana binacional envolvendo instituições das duas cidades, do setor público, do setor privado. Mas assim, foi um ainda é um desafio, né, envolver a sociedade civil. Então, queria te ouvir um pouco nesse sentido aí também. Então, existe uma dificuldade, sim, que a gente precisa, o quanto antes, já quebrar isso. Essa relação não muito amistosa entre a sociedade e seus representantes, né? Então, aquela coisa, né, do político corrupto e tal, então as pessoas não querem saber de política, de político, e aí o curioso vai um cidadão, Rafael, se candidata, tem o voto da população, 1.554 votos, né? Pois é, você estava falando, estava prestando atenção e já estava pesquisando sua vida. Estudou, hein? Né? E vence a eleição, consegue, né, conquistar uma votação, vence a eleição, e é bacana, viu, Luiz? Eu acho muito interessante você convidar o Rafael para participar com a gente aqui. No programa de ontem, e eu já venho há algum tempo chamando atenção para isso também, a sociedade critica muito os políticos, né? Tanto os parlamentares como os gestores, mas a vida deles não é tão fácil não, viu? A gente até pode dizer, poxa, recebe um bom salário, tem uma série de benefícios e tal, o pessoal comenta muito essa história do auxílio paletó, Rafael vai dizer aí certamente, isso acho que nem existe mais, né, Rafael? Eu acho que aqui não tem, eu acho que deve ser no Congresso só, acho que nas grandes cidades. Pois é, mas assim, tem certas coisas que pegam, a pessoa fala, e aí isso vai repetindo, e para você desconstruir isso é a maior dificuldade. Então, assim, para você sair na rua. Desculpa, só para te ajudar. Aqui no meu caso, aqui foi o salário de 8 mil. Todo mundo acha que ganhou 8 mil, aí pegou. Não, tu ganha 8 mil e não é, o salário líquido meu aqui é 5 mil. Mas pegou que era 8 mil e ninguém tira da cabeça de ninguém que não é 8 mil. Pois é, para você desconstruir isso aí é a maior dificuldade. Isso dificulta o diálogo, a relação. Aí, quer dizer, a sociedade tem um jovem que foi eleito, primeiro mandato, né? E depois que você consegue conquistar essa etapa, por incrível que pareça, algumas portas se fecham, né? Então, assim, para eu conseguir convencer alguns amigos, digo, poxa, mas a gente confia em um representante para que ele defenda nossos interesses lá, ou nós não vamos conseguir nem aprovar uma lei, porque para a sociedade aprovar uma lei sem o parlamentar, tem que ter uma quantidade de assinaturas gigantesca, é um percentual, assim, que assim, são pouquíssimas leis no país criadas de iniciativa popular mesmo, né? Então, poxa, a pessoa tem que ser muito ruim de conversa para preferir, né, coletar essa quantidade absurda de assinaturas para aprovar uma lei, né? E eu digo, pô, eu prefiro conversar com o parlamentar. E foi o que a gente fez. Então, no caso dessas leis, são duas leis aqui que eu vou chamar a atenção no caso de bicicleta, porque existem outras que nós conseguimos conquistar também, né? Foi o ex-vereador Antônio Rosalvo, né? Ele hoje é secretário. Então, fui lá, sentei, conversei. Eu digo, poxa, é o seguinte, você precisa da gente, a gente precisa de você, né? E não é só apresentar, né? Porque, assim, tem vereador que bate tão forte
que, assim, se a sociedade optar, digo, não, eu vou trabalhar com o vereador tal, amigo, ele vai apresentar, não será votado, se for votado, talvez seja reprovado, entendeu? Você vai queimar um cartucho, e muitas vezes, e é uma coisa bacana, essa parte legislativa, talvez algumas pessoas achem meio chatinhas, mas a gente precisa facilitar o acesso a essas informações que muitas vezes são de bastidor, né? Então, assim, a gente estava conversando antes de começar o programa do processo, né, do rito, né? Então, a gente chama no legislativo de proposição, né? Então, você tem uma proposição, digamos, essa proposição de instituir a Semana Municipal do Ciclista. Ok. Para ela virar um projeto de lei, você tem que reunir assinaturas dos parlamentares. O regimento da Câmara prevê isso, a depender do número de vereadores que o município tem, você precisa de uma quantidade tal de assinaturas. Então, digamos, né, a gente precisa aí de 6 assinaturas para virar projeto. Aí você protocola na primeira secretaria, virou um projeto. Aí o presidente ou a presidente da Câmara é que decide a ordem de colocar isso para votação na pauta, né? Aí o Rafael, mais do que eu, pode explicar isso. O que não significa que será aprovado. Então, quer dizer, além de você conversar com no caso, o autor do projeto, você tem que ou conversar, ou ele conversar com os demais, aí aquela articulação política, olha, esse projeto é importante porque atende determinado segmento da sociedade, e aí vai do parlamento, né, que a gente sabe, né, o parlamento parlamentar vem justamente de falar, né, então saber conversar e convencer os pares para que vote a favor. E aí vem o detalhe, né? Então, se você consegue passar dessa etapa e o projeto ser aprovado, isso vai para o executivo com um prazo que o executivo pode não sancionar. Então, nós conseguimos, em Lauro de Freitas, vencer todas essas etapas. Demorou até um pouquinho do executivo sancionar, no caso, a prefeita Moema Gramacho, demorou um pouquinho, a Câmara aprovou, mas dentro do prazo ela sancionou. Aí vem aquela história, né? Quem rema contra, e as pessoas, às vezes, que assim, já perderam completamente a esperança, tudo é motivo para dizer, tá vendo? Né? Aí, tá demorando, não vai dar certo, ou e tal. Então, assim, entre a aprovação e a sanção, demorou um pouquinho, e aí o pessoal já começou a falar, né? Aí, ó, não vai aprovar. Eu sabia que não ia aprovar, porque a Semana do Ciclista vai fazer isso, aquilo, tal. Aí eu digo, poxa, essa demora, ela é benéfica também, se você souber aproveitar. E nós aproveitamos. Enquanto o executivo não sancionou, a gente ficou divulgando que o legislativo já tinha aprovado. Essa é uma dica bacana que eu dou assim, para quem estiver nos assistindo, né? Faça isso em seu município. Então, assim, a gente tem que vencer essas etapas. E assim, o executivo demorou de sancionar, não tem problema. Você divulga o que conquistou, divulga que foi aprovado. Então, assim, de uma maneira não muito ríspida, né? Não radical, é uma cobrança. Não deixa de ser uma cobrança. É como se dissesse, olha, o Poder Legislativo já fez a parte dele, está faltando o Executivo fazer. E aí sancionou. O que acontece? Não é a única lei, tá? Isso a Semana do Ciclista foi publicada no Diário em setembro de 2020. E aí, assim, antes de eu passar para outra lei, acho que vale a pena aqui falar, não foi uma semana escolhida aleatoriamente. Nós escolhemos a semana do dia 15 ao dia 21 para reforçar o dia 19, que é uma lei federal, né? Dia 19 é o Dia Nacional do Ciclista, tá? Então, assim, é uma lei federal, e aí nós entendemos que, poxa, diante da complexidade que é esse tema, da importância, um dia só é muito pouco, né? Passa muito rápido. Então, vamos fazer uma semana aqui no município. E a semana, claro, a gente não pode
destoar da coisa, a gente tem que complementar, uma conquista complementando a outra. Então, a gente fez a semana reforçando o dia 19, semana, né, na semana do dia 19 de agosto. Isso é bacana a gente dizer. Aí, o que acontece? Isso foi em setembro, publicado no Diário Oficial. Em dezembro, nós já conquistamos uma outra lei, com essa mesma estratégia. Chamar o vereador para conversar, foi o mesmo vereador até, o vereador Antônio Rosalvo. Vereador, ó, conquistamos ali, ótimo, mas não basta ter a semana, a gente precisa, né, a gente procurou saber, por que aqui a cidade não tem ciclovia, por que aqui não tem ciclofaixa, né? Então, onde é que está aí a dificuldade? E, pelo que a gente levantou, a maior dificuldade estava nos recursos. Que não tem recurso e tal, aquela coisa. Eu digo, bom, eu não vou. Se eu for entrar nessa discussão, né, a gente emperra a coisa. Eu vou dizer, tem recurso, não tem, não tem. Eu digo, não tem problema não. Está faltando recurso? Beleza. Vamos procurar onde é que a gente pode, como é que a gente pode solucionar essa questão. E aí, poxa, é só dar uma estudadinha hoje com a tecnologia, com as ferramentas que a gente tem, poxa, a gente encontra conteúdo assim maravilhoso, sem tanta dificuldade. O Código de Trânsito, que é uma lei federal, já determina que a arrecadação das multas deva retornar para o trânsito. Então, você é no município, no estado, né? Então, você precisa reverter isso para o trânsito. Só que não fala da bicicleta, esse trecho da lei. É para o trânsito, de uma forma geral. O que é que a gente fez? Nós mesmos elaboramos o projeto, consultamos, né, um ou outro tal especialista, como é que a gente pode fazer para que isso não seja, né, que a gente não apresente algo que seja barrado na Comissão de Constituição e Justiça, porque tem isso, né? Aí, se o Rafa quiser detalhar depois aí, eu acho bacana, eu sou fascinado por esses assuntos. Então, a gente já apresentou o projeto fazendo o seguinte, destinando 5% da arrecadação das multas de trânsito em Lauro de Freitas para a sinalização. Eu vou ler a emenda rapidinho aqui, ó. É a Lei Municipal 1892, de dezembro de 2020. Fica destinado percentual de 5% da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito decorrente de infrações cometidas por veículos automotores a serem aplicadas exclusivamente, né, em implantação e sinalização de trânsito voltada aos ciclistas. E aí, o mesmo processo, né? Conquistamos aí a confiança do vereador, dos demais, aprovou e foi sancionado, né? Então, isso desde 2020. Se você me perguntar, está sendo aplicado esse recurso? Não, ainda não. Né? Tem 2 anos, e aí, né, quem quer fazer aquela... mas tem 2 anos, não tem problema. Não tem problema, não. Na Semana do Ciclista, a gente conversa a respeito. Quem não está sabendo vai passar a saber. Quem se interessa pelo assunto vai divulgar. Né? Que nós temos uma lei no município que destina 5% da arrecadação das multas para a sinalização. Uma coisa interessante também, para encerrar essa etapa aqui, para não falar só, é que o pessoal pergunta, mas Hendrick, por que só sinalização de trânsito? Por que já não fez a lei aplicando esse recurso na construção de ciclovia, né, de ciclofaixa? A gente que estuda o assunto sabe que para você construir ciclovia, você precisa de estudos mais elaborados. A ciclofaixa, não tanto, mas também precisa. E se a gente fosse se debruçar sobre isso aí, fazer esses estudos para só então apresentar um projeto e tal, a gente iria perder muito tempo. Talvez a gente perdesse o time, né? Então, é aquilo. Eu prefiro ganhar um pouquinho todo dia, né, do que tentar ganhar muito e talvez não ganhar nada. Então, a gente conquistou 5% para a sinalização. Então, isso não quer dizer que vai fazer ciclovia, né? Pode botar a sinalização vertical, horizontal, mas já seria um avanço. Então, essa etapa está conquistada. Vamos partir, né? Todo dia um pouquinho, né? Então, a gente vai partir para ciclovias, para ciclofaixa, requer estudo, o assunto ganha repercussão, né? A população começa a apoiar como está acontecendo.
Então, a gente vai vencer outras etapas também, e a gente vai curtindo cada momento desse. Eu acho que a estratégia está dando certo. E é diferente, né, Hendrik? Porque uma coisa assim, tá, luta pela lei. O município não está cumprindo, mas é muito mais fácil mobilizar a cobrança que efetivamente cumpra, né, tendo a lei, né? Então é um passo dado. Depois tem os outros, como tu disse, buscar mais, primeiro cumprir a lei, depois a valorização e o reconhecimento da semana, né? E como tu diz, o tema está circulando, está ganhando cada vez mais apoio, né? A partir daí buscar a questão das ciclofaixas, quer dizer, são avanços, né? Eu queria te perguntar sobre o movimento Bicicletas Bahia, né? Depois eu vou passar para o Rafael e eu vou pedir para o Rafael contar uma história de uma ciclovia em Livramento que deu uma sumida do mapa, mas primeiro eu quero que tu me fale sobre o movimento Bicicletas Bahia. Então, nós temos vários grupos de ciclistas e o movimento Biciclistas Bahia surgiu porque nós precisamos dar um foco maior na bicicleta, que é utilizada como necessidade, tá? Então, assim, claro, eu não uso a bicicleta por necessidade, tá? Eu escolho o dia, a hora, o local que eu quero pedalar. Então, se estiver chovendo, eu digo, não, hoje eu não estou afim de pedalar na chuva. A grande maioria dos grupos de ciclistas que utilizam a bicicleta para o esporte ou para o lazer, e chama muita atenção, porque esses grupos, geralmente, eles estão usando capacete, que não é obrigado por lei, mas geralmente eles utilizam a vestimenta, né, que caracteriza o ciclista, então andam em grupo, geralmente em trechos que não oferecem tanto risco, que possa causar algum tipo de acidente, muitas vezes até à noite, quando não tem muito carro na rua. Então, esses grupos chamam muita atenção. Mas, para mim, desculpe, chama ainda mais atenção aqueles ciclistas que não andam em grupo, né, mas que representam assim, uma grande quantidade transitando nas cidades, naqueles horários de pico, e que você, assim, não precisa nem perguntar a ele, né, você usa a bicicleta para quê? Né? E você vai ver que ele usa a bicicleta para o trabalho, ou para se deslocar de casa para o trabalho, trabalho para casa, ou a bicicleta como ferramenta de trabalho mesmo, como, por exemplo, aquela pessoa que coloca as cestinhas de lanche e vai pedalando até determinado lugar vender o lanche. A bicicleta não só serve como um veículo, mas como uma ferramenta ali, a lanchonete dele ali. Então, isso para mim chama mais atenção. E aí, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, o movimento Biciclistas Bahia surge com esse foco. São ciclistas ou não, mas cidadãos que se interessam pelo tema, né, que pedalam ou não, mas que enxergam que assim, a gente precisa dar mais atenção ao ciclista que usa a bicicleta para o trabalho, para a geração de emprego e renda, né? E aí vem um detalhe muito interessante. Geralmente, esse ciclista, ele não se organiza, ele não tem grupos, né? Ele não tem associação, ele não tem sindicato, então ele está ali na labuta, no dia a dia, dependendo da bicicleta. Quando acontece um acidente, ele fica sem ganhar o pão, fica sem trabalhar, fica sem levar comida para dentro de casa, entendeu? E é completamente desassistido. Né? É desassistido. Ele não se organiza muitas vezes porque não tem nem tempo para parar, entendeu? E olha que, assim, eu tenho encontrado muita dificuldade até de conversar com esses ciclistas, porque eles têm receio de passar algumas informações, né? A minha percepção, né? E até dificultar mais a vida dele de ciclista dependente da bicicleta. Então, eu já parei vários, eu fiz o meu trabalho, apliquei questionário, né? Então, o pessoal fica muito receoso, diferente
daqueles grupos de ciclistas que geralmente aparecem nos noticiários, nas reportagens. Quando você fala, por exemplo, Semana do Ciclista, o que a sociedade, de uma forma geral, espera são as pedaladas. Então, assim, o maior evento que você pode esperar na Semana do Ciclista são vários ciclistas pedalando pela cidade. É o que geralmente acontece quando a equipe de reportagem vai fazer entrevista. Vem cá, e aí tem alguma atividade aí? Alguma pedalada, né, marcada? Né? É o que se pergunta. Mas vem cá, e aí? Vamos lá conversar com o trabalhador que depende da bicicleta? Onde é que ele está? Onde é que ele mora? Em que momento a gente encontra esse trabalhador? Porque você passa na rua, ele está ou indo para o trabalho ou voltando para casa. Né? Então, eu tive essa dificuldade, mas a gente conseguiu aplicar questionários. Engraçado, em Lauro de Freitas tem um restaurante popular, né? E foi justamente no restaurante popular que eu consegui aplicar a maior quantidade de questionários. E eu aplicava justamente na chegada e na saída. O pessoal chegava para almoçar, eu aí abordava rapidinho, poxa, eu explicava e tal, aplicava o questionário, ou na saída do almoço. Né? Então, veja, a turma está ocupada trabalhando ali, não que os demais não estejam ocupados, mas ele não tem tempo nem para defender seus próprios interesses. Então, daí surge esse movimento. Então, é um movimento que não só defende o ciclista, mas, assim, defende o ciclista que depende da bicicleta para viver, certo? Perfeito. E nessa linha aí, aconteceu em Livramento em 2017, havia uma ciclovia, né, aprovada com recurso federal dentro de um projeto de qualificação urbana, requalificação urbana de uma via, né? Aí tinha a exigência na época do governo federal de ter um espaço de ciclovia, foi aprovado assim, foi executado assim, passou os anos, né, e o governo que lá estava foi demandado por um vereador, não é da época do Rafael, mas de um vereador, que os comércios estavam atrapalhando o estacionamento dos comércios onde passava a ciclovia, que quantas vagas de carro cabia ali onde estava aquela ciclovia, entendeu? E, bom, aí tramitou e retiraram, né? E eu vou ler rapidamente aqui uma postagem que eu fiz em novembro de 2017 para ilustrar isso, porque eu quero que o Rafael comente, né? Sendo quem ele é, vereador e defensor do ciclismo, é importante na vida dele, como ele colocou, né? Eu acho que ele vai ilustrar melhor do que eu depois de eu explicar isso. A postagem, como arquiteto, como urbanista, né? A respeito do confisco por parte do executivo da ciclovia da Avenida João Pessoa, a única ciclovia de uma cidade de 80 mil habitantes, localizada exatamente na linha divisória com Rivera e seus 60 mil habitantes, um importante eixo leste-oeste de mobilidade binacional, e as respectivas justificativas do gestor demonstram uma das grandes mazelas da cidade, do Estado e do país. Nossa democracia não é capaz de produzir homens públicos, gestores do interesse coletivo. Os sucessivos governos governam para si mesmos e atuam como mediadores de interesses privados, com ações paliativas contra o interesse público. Algumas ponderações urbanísticas. A falta de um sistema de transporte público de qualidade não reduz o uso de veículos e, evidentemente, não justifica a eliminação de uma ciclovia. O que é preciso ser planejado e executado é, a partir da infraestrutura existente, criar um sistema de mobilidade integrando as diferentes formas de deslocamento da população: pedestres, ciclistas, motociclistas, veículos de transporte coletivo, veículo de cargo, veículos de transporte individual. Matéria solicitada pelo comércio localizado na via, transitada no Conselho de Trânsito, não torna a matéria debatida e aprovada pelo conjunto da população. Muito menos deveria caber à autoridade reguladora e fiscalizadora do trânsito o planejamento de criação ou eliminação de elementos urbanos, porque esses fazem parte do processo de planejamento da cidade. Basicamente porque a autoridade de trânsito cabe a gestão de apenas de um dos tantos planos aos quais vincula-se o planejamento e o desenvolvimento da cidade. A cidade não se move todos os dias, gestor. As cidades são organismos vivos e, como tal, demandam uma série de sistemas funcionais indispensáveis para o funcionamento e desenvolvimento da vida da sua população, entre as quais estão o sistema de mobilidade urbana, as infraestruturas, sem as quais, por óbvio,
não há mobilidade urbana na cidade. O conceito de mobilidade não é irresponsabilidade administrativa com aplicação de recursos, faz. Avalia que não funciona, desmancha, avaliou que antes funcionava, refaz. Isso se chama improbidade administrativa. Em Livramento, as pessoas não andam de bicicleta para ir ao trabalho apenas na periferia. Há fluxos de deslocamento tanto do eixo norte-sul quanto leste-oeste. Segregar o centro da periferia não faz parte da gestão sustentável de nenhuma cidade do mundo, muito menos justificar a troca de a única ciclovia a qual deveria ser qualificada para o aumento da segurança dos ciclistas pela total incapacidade de gestão de trânsito naquela via por vagas de estacionamento. Rafael. Perfeito. Olha, esse texto aí não tenho o que colocar. Acho que foi perfeito aí a tua manifestação, né? E eu acho que hoje ela continua sendo, né, muito contemporânea, né, atual, essa tua análise aí, porque a gente estava recentemente discutindo essa situação aqui na Câmara de Vereadores. O vereador Dagberto Reis chamou uma audiência pública para falar sobre a questão, né, do ciclismo aqui, ciclismo também, que está bem forte aqui na região da fronteira, né? E foi uma pauta que voltou, porque hoje ela era uma ciclovia que ela foi, em parte, tomada, né, por interesses privados, e eu nem digo que é para estacionar mais, porque naquele momento ali, né, alguns empresários diziam que tiravam um local de estacionamento de carros e pessoas que poderiam comprar nos seus comércios. Hoje, naquela região ali onde está a ciclovia, tem muitas lojas de revendas de carros, onde os carros ali passam o dia todo parados, né, de um lado, que poderiam ser os estacionamentos desses clientes, e outros lugares que foram tomados por outras iniciativas, né, trailers e tal, e aí tá bem difícil hoje de retomar, mas nessa audiência pública foi um dos encaminhamentos, e o atual secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana, o senhor Márcio, saiu um encaminhamento da retomada da ciclovia, e não apenas a retomada, mas de expandi-la, né, porque o grande argumento desses que são contra é porque foi uma ciclovia que não interliga bairros, né, de trabalhadores, e que poucos, né, utilizam ela, mas a resposta tem que ser ampliar a malha de ciclovias, né, e não reduzi-la, como Rivera, nossa cidade vizinha, está fazendo. Aumentou a malha, né, de ciclovias, de ciclofaixas, e a gente regrediu. Então a gente teve essa audiência pública, e fico muito feliz desse convite, viu, Luiz e Hendrick, porque tenho certeza que amanhã mesmo já estou pensando a gente retomar, e Carlos, aí a gente pegar essa iniciativa aí, ali também de Lauro de Freitas, de tentar avançar aqui em Santana do Livramento, aí sou parceiro, então acho que amanhã é uma data simbólica aí da gente tentar fazer alguma reunião, né, aproximar, dar um primeiro passo, tentar organizar outros setores aí do pessoal dos ciclistas, né, e achei muito interessante também o movimento de biciclistas, que o Hendrick falou, né, porque é algo também que eu me sinto mais ligado, né, eu não faço parte hoje do grupo desses outros, né, que é mais por hobby, é mais como esporte, que é importante também, mas eu me sinto muito mais conectado por esse grupo que usa por necessidade, né, pessoas que precisam ir para o trabalho, que precisam estudar, e conectar esses grupos. Então, achei muito acertado também a fala do Hendrick. E aí, já comentando um pouco do que o Hendrick falou, das etapas da lei, como é difícil, né? Recentemente, agora, hoje, foi publicada uma lei aqui que foge um pouco da questão da bicicleta, mas só para explicar a questão das etapas da lei, né? Para quem está nos ouvindo aí, porque, por que o vereador não faz tal lei? Por que o vereador não aprovou tal lei? E o vereador, ele tem prerrogativas de fazer, primeiro, leis que tem a ver com o município, né? Eu não posso legislar sobre matéria estadual ou da União. Então, a primeira é uma das grandes dificuldades. Eu preciso legislar sobre questões do município. E outra questão é sempre, não posso legislar gerando para o município, né, algum compromisso orçamentário que não esteja previsto nas peças orçamentárias. Isso geralmente é uma grande dificuldade. Ou legislar sobre a estrutura administrativa do executivo, que seria vício de iniciativa, né, que geralmente acabam parando nas comissões de Constituição e Justiça. O Hendrick trouxe ali na fala dele, né, a dificuldade que é transformar em um projeto. Então tem todo esse nosso levantamento quando a gente vai fazer aqui um projeto de lei, né, porque se não enquadrar nessa questão
do âmbito da municipalidade, ou de ter previsão orçamentária e não gerar custos para os executivos, ou de não incorrer num vício de iniciativa, né, tentar legislar sobre a administração em si do governo, que aí eu não posso, né, porque eu sou legislativo e não executivo, a gente precisa sempre avaliar essas questões e depois tem em si a questão política, né? Então a gente passa pela questão das comissões. Aqui, diferente do que o Hendrick falou, aqui a gente não precisa, viu, Hendrick, ter o número mínimo de assinaturas para virar um projeto. Eu sozinho, o regimento interno de Santana do Livramento, ele permite que eu sozinho, com a minha própria assinatura, eu possa apresentar um projeto de lei, né, e possa encaminhar. Mas todas as outras etapas existem. Existe aqui, no mínimo, por 2 comissões, um projeto de lei tem que passar. Todos eles passam pela Comissão de Constituição e Justiça, né, para ver se tem legalidade, para ver se tem essa análise inicial que eu acabei de falar anteriormente, e depois uma comissão específica, que no caso, se fosse um projeto de lei aqui relacionado às bicicletas, no nosso caso é a Comissão de Infraestrutura e Acessibilidade. Então, depois que o projeto passa e tem o ok, né, parecer dos colegas vereadores, né, favorável, que não é ilegal, que não fere a regimentalidade, a gente vai para uma outra questão, que é a questões de especificidades, né, que é a Comissão de Infraestrutura e Acessibilidade. Recentemente, agora, fizemos um esforço danado sobre uma lei que nós aprovamos aqui, que é a Lei de Doulas, né, para aqueles que estão nos ouvindo aí que não sabem o que é doulas. A doulas é a profissional, é a ocupação, né, que acompanha a mulher grávida, né, no pré-parto, no parto e no pós-parto. Então, ela ajuda para lidar com a dor, ajuda com questões de informação sobre o pré-natal, ela ajuda a mulher a passar por toda essa experiência do parto. Nós apresentamos aqui um projeto de lei sobre doulas, só para dar um exemplo da dificuldade que é, né? E um projeto que não gerava custos para o executivo, um projeto que a gente estava falando sobre a municipalidade, porque a questão específica dele era permitir que as doulas entrassem junto com a mulher grávida nos hospitais e nas maternidades, ou seja, não gera nenhum tipo de ônus para o executivo, e mesmo assim foi um projeto que foi vetado pelo executivo. A gente passou por todas essas etapas, pelas comissões, foi aprovado por unanimidade, e o executivo teve um outro entendimento, justificando que a gente estava legislando sobre a profissão, né? Quando, na verdade, a gente não estava legislando sobre a profissão. Então, veio um veto, voltou para casa, derrubamos o veto, e depois de derrubar o veto, o executivo não sancionou a lei. Voltou para a Câmara de Vereadores, e quem sancionou foi a Câmara de Vereadores. Então, foi sancionada hoje uma lei que a gente passou mais de 5 meses construindo, né? Ouvindo a sociedade civil, ouvindo especialistas, fazendo reuniões, passando por todo esse trâmite dentro da Câmara de Vereadores, e hoje a gente tem uma lei. E aí, como você disse ali na sua fala anterior, que a gente tem que ter todo esse cuidado, porque se o executivo não tiver o interesse, vai dificultar de qualquer forma, né? Então tem que construir. Agora a gente pensa em dar um passo a mais, que é construir o curso de doulas, para formar novas doulas no município. Então, assim, só para explicar um pouco para o pessoal que às vezes não conhece dos ritos do dia a dia de um vereador, que não é assim, faz uma lei sobre isso. O pessoal, né, às vezes, por que tu não faz uma lei obrigando o executivo a fazer tal e tal coisa? Então, geralmente, a gente tem que dar previsibilidade para todas essas etapas. Mas, assim, muito feliz, e voltando agora especificamente para a nossa conversa, Hendrick, gostaria muito de ter acesso à tua pesquisa, se puder me encaminhar depois aí, através do Luiz, quero muito ter acesso aí ao teu estudo e esses projetos de lei aí. E já fica aí da minha parte, viu, Luiz? Quem sabe a gente marcar amanhã para fazer uma fala, ver qual pode ser os próximos passos para a gente aprovar algo nesse sentido aqui em Santana do Livramento. A ideia é essa, o Rafael. Inclusive, agradecer aqui o Enzo Darco, que está aqui, fez um comentário agora, nosso amigo em comum. O começo desse programa eu mandei para o Enzo a lei essa que o Hendrick comentou e trouxe, que para mim é uma inovação. Para o Enzo, ele disse que não conhecia, né? E depois eu mandei para ti também, porque eu acho que é isso, né, Hendrick? A gente tem que espalhar essas legislações, tudo que beneficia, que reforça. A legislação existe para a mobilidade, para o planejamento, para a construção de estruturas, né? No Brasil afora, né? Mas leis pontuais, assim, que na cidade diz, 5% aqui arrecadado vai para a questão do ciclismo, eu não conhecia. Então, eu achei muito forte isso, entendeu?
Pode não parecer, mas me parece que uma lei específica da cidade é uma coisa muito forte, entendeu? E é uma conquista muito importante para a sociedade, entendeu? Acho que se tivesse essa lei, seria muito mais difícil para aquele executivo, naquele momento, mexer naquela ciclovia, por exemplo. Né? Se tivesse uma lei de semana do ciclismo na fronteira, seria muito mais difícil dizer que estacionamento era melhor ter estacionamento, entendeu? Então, quer dizer, são coisas que acho que são importantes. A gente sabe que as leis não bastam, como diz o poeta, né? Mas elas são um caminho, né, Hendrick? Eu acho que tu trouxe muito bem isso, para a discussão pública, né? Porque também tem esse papel a Câmara, o vereador, né? O político que não está eleito, enfim, a pessoa que faz política, né? Porque tudo é política, né? No fim das contas, né? Mas e a gente não começa na campanha, como a gente está em campanha, a gente não acaba quando termina os mandatos, a gente segue fazendo isso, né? Então, acho que isso é importante. Eu queria te ouvir também um pouco sobre isso, sobre o que o Rafael falou, Renan. Então, graças, né, a esse acesso à informação, ao avanço da tecnologia, a gente está tendo excelentes oportunidades de trocar experiências, né? Imagine que Lauro de Freitas, aqui no Nordeste, trocando figurinha, né, com o município no Rio Grande do Sul, né? Então, e aí eu estava olhando aqui e me interessei, Rafael, você tem pós-graduando em cidades inteligentes, então tem tudo a ver com tecnologia, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, de mobilidade, diante da experiência, da bagagem de conhecimento que a gente já adquiriu ao longo de muitos anos. Então, a gente tem propriedade para falar, o cidadão, de uma forma geral, né, o que é que está dando certo e o que é que não está dando certo. E acho que a questão de cidades inteligentes vai nessa linha aí, né, dizer, poxa, vamos aproveitar as oportunidades, né? Teve outra coisa também que me interessou aqui, você faz parte de uma frente parlamentar de bem-estar e proteção dos animais. Luiz, me corrija se eu estiver errado, vocês entrevistaram aqui no programa o pessoal da RENCA, da Rede de Mobilidade pela Causa Animal, não? Entrevistamos. Fizemos um diálogo com eles. Pois então, é daqui de Lauro de Freitas, né? Não, a conexão é Rio Grande do Sul, Bahia, rapaz. Eu te falei que o troço é fora. Que legal. Deixa eu só abrir um parênteses aqui pro Hendrick, que não sabe ainda. Eu sou filho de baianos. Meus pais são baianos de Ilhéus, mas eu nasci no Pará, sou paraense e desde 2010 sou gaúcho agora, né? De Santana do Livramento. Pois é. Vê como é a conexão, tá tudo conectado, né, cara? Então, fazer, Luiz, vamos fazer essa ponte aí do Rafael com o pessoal da RENCA, porque, assim, a gente está falando de bicicleta hoje, mostrando leis municipais sobre bicicleta, né, para o ciclista e tal, mas a RENCA, eu tenho aprendido muito com o pessoal da RENCA. O Luiz comentou aí, que essa é uma lei, a dos 5%, né, não sei se é da Semana do Ciclista também, mas principalmente a dos 5%, é algo diferente, não se tem conhecimento que muitos municípios implementaram algo assim. A RENCA implementou, claro, junto com os parlamentares aqui, essa articulação, em 2016, que é a chamada Lei RENCA aqui no município. Eu vou passar depois para você dar uma olhadinha, e aí seria bacana, Luiz, a gente aproximar o Rafael da turma da RENCA para trocar essas figurinhas, porque essa lei de 2016 aqui também tem sido consultada em outros municípios, foi um avanço aqui em Lauro de Freitas, dada a complexidade dela, né, e a turma da RENCA se debruça mesmo para estudar, apresenta um projeto pronto, entendeu? Foi o caso dessa lei RENCA de 2016. Então, essa troca de figurinha, isso assim, para a sociedade civil, né, isso é extraordinário. A gente precisa explorar ao máximo essa tecnologia, essas ferramentas, porque a gente consegue, não só nos municípios, né? Então, o Estado, o país todo
a gente dá saltos de qualidade. E aí vejam só como uma coisa não para por aí, tá? Eu tenho aqui uma outra lei, certo? Essa não cita aqui na lei a questão da bicicleta, mas ela é o que eu tinha comentado no começo, né? Às vezes é melhor a gente conseguir ir conquistando aos poucos, e a soma dessas conquistas aí nos dá um avanço mais significativo. Essa lei daqui é desse ano, de 2022, é a Lei 1994, uma lei municipal. Olha só o que essa lei traz, ó. Dispõe sobre a obrigatoriedade da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública, a CETOP, a Secretaria da Fazenda Municipal, a Cefaz, ou a Controladoria, divulgar o relatório de arrecadação e destinação da receita oriunda de multas de trânsito. Ela complementa ou não complementa a lei dos 5%? Né? Vai fazer eles cumprir. Não é? E aí o que acontece? Aqui já entra em campo um outro vereador, que eu faço questão de citar o nome desses vereadores, são vereadores parceiros, né? Então, assim, se você parar para pensar, isso aqui virou lei. Então, não é nem só o vereador que é parceiro, né? Os vereadores que votaram a favor, né? O executivo também que sancionou, né? Então a pessoa diz, pô, mas saiu do papel? Eu digo, ainda não, mas vai sair, porque é um passo de cada vez. O vereador Abraão Reis, eu citei o vereador Antônio Rosalvo, né? Estou citando agora o vereador Abraão Reis, autor desse projeto que virou lei, né? E, claro, não tenho como não citar também a prefeita Moema Gramacho, que foi quem sancionou o projeto aprovado pela Câmara. Então, assim, a gente vai, ó, aos pouquinhos, né? Esse aqui complementa. A gente aproveita a Semana do Ciclista, fala da conquista dos 5%, fala dessa conquista aqui também da transparência, né? Obrigado, né, a divulgar a destinação dos recursos. Então, é uma lei relativamente recente, de maio desse ano, né? Mas assim a gente vai, ó, não sei se aí no município, Rafael, tem algo também nesse sentido, não sei também como é que funciona aí a sociedade civil, essa articulação, a gente tinha conversado da dificuldade, né? Então, veja aí, meu amigo, o que precisar, conta com a gente aqui, para a gente trocar a figurinha, fazer, de repente, audiências públicas, né? Aí no município, aqui no município, com a participação de convidados, né, de outros municípios. Então, imagina uma audiência pública pela internet, com a participação de pessoas que não precisaram se deslocar fisicamente, né? Então, a questão do custo, né, aquele estresse todo do deslocamento, o tempo, né? Então, assim, essas ferramentas a gente precisa aproveitar ao máximo. Essa é a ideia do canal, né, Hendrick? O Hendrick já está no grupo, já está na comunidade, o Rafael está sendo convidado também a somar. Essa é a ideia. A gente tem gente da Bahia, de Pernambuco, de São Paulo, de Santa Catarina, muito no Rio Grande do Sul, no Uruguai. Então a ideia é essa, é somar experiências, né? Porque são sementes, né, tia? São sementes. Por exemplo, eu há muito tempo eu não faço projeto de loteamento sem ciclovia. Porque para mim tem que ter, entendeu? Aí às vezes sou chamado para atender um cliente, tia, já tem um projeto em andamento, tem um loteamento aqui. Cara, essa semana eu conversei com o Enzo. Tia, tem que botar a bicicleta lá, tia. Né? E o Enzo já disse, tem que botar, naquele empreendimento tem que botar. Quer dizer, tu vai dando apoios, pessoas, né, profissionais que trabalham, enfim, daqui a pouco quem trabalha com infraestrutura já vai começar a enxergar isso. Cara, além de tudo, reduz custo, né? Além de tudo, reduz custo de infra, né, tia? Então, quer dizer, e é bom para a cidade, é bom para as pessoas. Enfim, Rafael. Não, eu ia falar também dos bicicletários, né? Aqui eu estou fazendo parte pela Comissão de Infraestrutura e Acessibilidade da Câmara, do Núcleo de Mobilidade Urbana, que foi construído porque a gente está construindo o nosso plano municipal de mobilidade urbana, que já era para ter sido construído, né? A gente foi lá, os outros governos não avançaram e tem até abril do ano que vem para terminar de construir, é o prazo final, então eu estou representando a Câmara. E uma das conversas que a gente está tendo ali com os servidores
do planejamento e da Secretaria de Trânsito, a ideia, né, em uma das audiências públicas, de ter bicicletários, né, nos novos empreendimentos de farmácias aqui de Santana do Livramento. Abre muitas farmácias. Então, começar poucos, né? Toda farmácia tinha que ter um bicicletário, porque a gente tem poucos bicicletários aqui na cidade, né? Tem uma dificuldade, eu mesmo, aonde eu vou, tenho que colocar numa placa, eu tenho que colocar numa grade, porque a gente tem uma dificuldade muito grande. Não sei como é que o Hendrick também vê essa questão aí de bicicletários públicos, mas é uma coisa que pode andar junto, né, com o arquiteto, com o engenheiro, de trazer isso nos seus projetos. Perfeito. Hendrick? Então, veja só, a gente tem uma alternativa aí mais barata, a curto prazo para os bicicletários, que são os paraciclos. Então, assim, se tiver uma dificuldade agora, a curto prazo, enquanto faz o estudo, projeto para os bicicletários, já é possível colocar paraciclo, né? E, assim, o paraciclo mais utilizado, né, e o mais barato é aquele em formato de U invertido. Cada paraciclo daquele ali dá para você estacionar 2 bicicletas. Então, você coloca 1, 2, 3 daqueles ali que ocupam espaço, né? Qualquer cantinho assim, ó, lógico, você tem que fazer um estudo, não é assim? Mas aí tem aquelas orientações de não, que às vezes a gente encontra muito isso, né? Às vezes os empresários até colocam paraciclos, mas num local mais distante, que não tem tanta visibilidade, escuro, a gente não recomenda que se faça isso, né? Então, assim, até para quem defende, né? Até por uma estratégia de marketing, coloca as bicicletas na frente, tá? Você está ali dizendo que você está acolhendo o ciclista, você está associando sua marca a essa questão da bicicleta, mas por que a gente recomenda assim? Por uma questão de segurança, né? Então, a bicicleta ela tem peças ali, que o banco e tal, aquela coisa que se ficar escondido, então acaba o pessoal levando, né? A roda da bicicleta, o banco da bicicleta e tal, retrovisor. Então, lugares iluminados, né? Próximo, onde tem passagem mesmo de pessoas. E a ideia, Rafael, claro, bicicletário, excelente, mas a gente já está fazendo aqui, eu posso passar para vocês também, tem um modelo simples de paraciclo, e a gente consegue fazer isso em parceria com empresários, pequenos shoppings até, condomínios, porque, veja, muita gente vai para o condomínio, trabalhador, né, limpar a piscina, o jardineiro e tal, vai de bike, não tem onde passar, eu não tenho onde estacionar. Eu faço muitas fotos, né, quando eu vejo, eu digo, caramba, para ali, eu quero prender a bicicleta. Na Câmara de Vereadores aqui de Lauro mesmo, não tem paraciclo, mas tem uma grade, né, e eu fiz a foto, mandei para os vereadores, olha aqui, ó, tá parando na grade, estacionando na grade, prendendo na grade. Eu tenho fotos bem interessantes de assim, obras, isso, massa, bacana, isso aí, é esse aí mesmo, tá? Olha lá, bem simples, bem baratinho, e dá ainda para você colocar publicidade, entende? Eu fiz um projeto. Cabe na frente de qualquer farmácia, Rafael. Exatamente, é esse aí mesmo. Pois esse aí mesmo. Show, né? Modelo de um invertido. É o mais barato, o mais funcional, entendeu? Eu fiz até um vídeo outro dia, postei no meu Instagram, falando desse modelo de paraciclo. E você pode colocar, eu fiz posso passar para vocês depois, com um espaço de propaganda, de publicidade, então, ou a prefeitura, ou até a empresa mesmo, colocar a marquinha dela e tal. Então, assim, são muitas as possibilidades, tá? São muitas as possibilidades. Isso movimenta a economia, isso fomenta o turismo, né? E aí, com isso, você tem lá o que? A geração de emprego e renda, a questão da saúde, né? Então, imagine, eu estava comentando com a turma, interessante, a pessoa pega o carro e vai para a academia pedalar numa bicicleta que não sai do lugar. Enquanto que o trabalhador, por necessidade, sai de casa, vai para o trabalho pedalando, é como se ele tivesse, na verdade, levando a academia com ele. Os cardiologistas, né, o que é que eles mais falam? Né? Olha, pratique atividade física. O trabalhador que depende da bicicleta, ele está praticando atividade física diariamente.
Então, imagine o que é as prefeituras, e você, fica minha dica, minha sugestão, né? Solicitar à Secretaria de Saúde, né, dados em relação a quem chega nas unidades de saúde, se utiliza ou não a bicicleta. Imagina o que é a gente cruzar esses dados e ver, olha, fazer um levantamento, né? Nós temos casos aqui de quem usa bicicleta tem menos chance disso, né? Comprovado, entrada lá na unidade de saúde. Então, você tem como comprovar. É simples, na hora do cadastro, vem cá, você utiliza a bicicleta? Né? Quantos dias por semana? E você cruza esses dados, você mostra, olha, a bicicleta está ajudando a não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, muitas pessoas deixam de ocupar ali aquele espaço porque diariamente estão utilizando a bicicleta, né? E aí tem a questão do meio ambiente também, né? Então, a bicicleta não faz barulho, não gera poluição, né? Nem sonora, nem poluição do ar, né? Não emite fumaça. Então, assim, tem a ver com a saúde, a ver com o meio ambiente também, as várias possibilidades de esporte, né, de práticas. Nesse momento de pandemia, né, Hendrik, muita gente também utilizou para a questão combater a ansiedade, questões, né, emocionais também, foi muito importante, né? Bicicleta aí. Com certeza, eu estou pegando aqui um artigo que saiu, foi no ano passado. Eu mandei aqui, eu escrevi um artigo aqui no seu está dando leitura, a bicicleta e a pandemia. Saiu no Correio da Bahia, foi maio do ano passado, falei exatamente sobre isso, né? A bicicleta e a pandemia. Imagina que orienta-se que não tenha aglomeração. Aí a pessoa diz, meu Deus, então como é que eu vou trabalhar? Se o cara utiliza o ônibus, como é que eu vou trabalhar? Aumentou, né, a venda de bicicleta. A pessoa estava indo trabalhar de bicicleta, porque eu não posso aglomerar, eu vou como? O cara não tem carro, então andava de ônibus, passou a andar de bicicleta. E aí vem a história, você aumentou as vendas em função de uma necessidade, né, a questão da pandemia, nós não estávamos preparados para isso, então, se a gente não se preparou, se a gente não se planejou, é natural que o que aconteçam mais acidentes. A cidade não estava preparada para o aumento do número de ciclistas na rua, né? Aí aumentou o número de roubos, também por conta da pandemia, muita gente não estava trabalhando, aquela coisa toda, aumentou, né, os roubos, mais bicicleta na rua, aumentou o roubo de bicicleta. Então, assim, se a gente se planeja, e aí vem a questão do planejamento urbano, né, a gente consegue prever certas situações. Antes de acontecer, é aquela história do incêndio, né? A gente vive praticamente apagando incêndio, resolvendo o problema, quando, na verdade, se a gente se dedicar mais ao planejamento urbano, nós vamos evitar que os incêndios aconteçam. A ideia é evitar que o incêndio aconteça e não ficar apagando incêndio, porque quando você vai apagar o incêndio, você deixou de usar o tempo planejando outra coisa. Eu vou fazer isso aqui porque é emergência, mas, poxa, a ideia não é que vire emergência, é que não tenha emergência, né? A gente já está preparado, mas se a gente ficar a vida inteira apagando incêndio, então é preciso priorizar isso, a questão do planejamento urbano. E a bicicleta é um ponto, um item. A mobilidade, né, é um item do planejamento urbano. Nós temos uma série de outras questões que precisa. Então, eu fico super feliz, Rafael, de você estar participando da Câmara. Primeiro mandato, tem aí mais 2 anos pela frente, né? Vamos trocar muita figurinha, viu? Vamos trocar muita figurinha. E outra coisa, Hendrik, a cidade de que o Rafael é vereador é uma cidade turística, viu? É uma cidade que é abençoada por um turismo que ela nem cuida muito bem, entendeu? O turista vem por compras, entendeu? Mas ela tem essa capacidade ainda que precisa ser explorada, e como tu disse, a propaganda, a publicidade ainda pode ocupar espaços importantes nesses equipamentos urbanos, né? E que viabilizem eles. Então, isso também é uma linha interessante, pensar no turismo, pensar na própria questão da saúde das pessoas, né? Do turismo com saúde. Isso são coisas muito atuais, né? Que a gente precisa. E falando no Enzo, que estava aqui nos comentários,
O Enzo é proprietário de uma bicicletaria. E ele fala exatamente isso, me falou essa semana isso, o Henrique. O aumento das pessoas comprando bicicletas. Então, acho que tem a questão da pandemia, tem a questão do aumento do preço dos combustíveis nesse país, tem a questão também da falência dos sistemas de transporte, né, de um modo geral, e aqui não é diferente, aí não deve ser diferente. Eles não respondem mais pela mobilidade nas cidades, né, o custo muito alto, a gestão muito ruim, enfim, ineficiências muitas, né? O custo da manutenção das vias também, né? E a falta da municipalidade conseguir acompanhar isso, né? E a gente sabe que os recursos estão muito mais no governo federal, um pouco no estadual e muito pouco nos municipais. Então tem uma série de questões que estão levando as pessoas a utilizar cada vez mais, né? Umas que bom que estão passando a utilizar, e outras, infelizmente, por absoluta falta de opção. Isso não é bom, mas pelo menos é por um equipamento que pode torná-las, né, ter uma vida melhor, pelo menos no aspecto da saúde. Rafael. Tchê, não sei, agradecer, cara. Eu tô muito feliz aí, Luiz, e Hendrik, pelo esse bate-papo aí, uma grata surpresa. Agradecer o Enzo também, que exatamente eu fui na bicicletaria dele, né? E fiquei até com uma dúvida aqui, viu, Hendrik? Chama bicicletaria também aí, lá no Pará chama oficina de bicicleta. Quando eu cheguei aqui, uma das coisas que aqui muitas expressões são diferentes, né? Bicicletaria, eu conheci o termo aqui. Depois eu quero ouvir de ti, se aí no Nordeste aí, se é bicicletaria, como é que é? Tem as duas. Tem as duas. Oficina de bicicleta, bicicletaria, chama pelos dois nomes. Chama pelos Que dois. legal. O Luiz falou aí da questão do turismo. Vizinha a Lauro de Freitas fica Salvador. Vizinha. Salvador, todo mundo sabe, é uma cidade turística. Salvador tem hoje cerca de 300 quilômetros de sistema cicloviário. 300 quilômetros. Aí, quando a gente fala sistema cicloviário, é bom lembrar, né? Ciclovia, ciclofaixa, paraciclo, bicicletário. Tem um sistema aqui, eu não sei, aí no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio tem, que é a bicicleta compartilhada. Aqui, São Paulo e Rio, é o Itaú, que faz essa parceria com a prefeitura, né? Então, assim, outra forma aí que eu acho muito interessante. Tem gente que pedala todo dia e não tem bicicleta, que utiliza essas bicicletas compartilhadas, né? Paga uma taxa, eu acho que é R$ 10 por mês, alguma coisa assim, e aí você vai até a estação de bicicleta, pega a bicicleta, deixa na outra estação, resolveu, né? E bem tranquilo. Em Lauro de Freitas, uma coisa que eu acho bacana também deixar registrado aqui, saiu na revista Vilas Magazine, que é uma revista que tem uma circulação muito boa aqui em Lauro de Freitas, falando a respeito do IPTU verde. Então, depois eu vou passar isso, Rafael, para você, para o Luiz, para a gente divulgar. É lei municipal, né, o IPTU verde, e dentre as questões aqui, eu vou ler rapidamente aqui, ó, o incentivo concede descontos de 2,5% a 5% para edificações que adotarem de 2 a 4 práticas sustentáveis estabelecidas pelo decreto, entre elas o aproveitamento da água da chuva, coleta seletiva e implantação de bicicletário, dentre várias outras. Então, vê que é bacana, através de lei, concede incentivos, descontos, né, no IPTU, se o seu imóvel tiver isso ou aquilo, para mim, de 2 a 4 das várias opções, né, que oferece aqui. Dentre elas, está aqui, como a gente está falando de bicicleta, né, implantação de bicicletário. Então, se tiver ali o shopping, o condomínio, tiver um bicicletário, é um dos itens para que a prefeitura conceda desconto no IPTU. É um negócio bem bacana isso, né? Então, a prefeitura deixa de arrecadar, mas está incentivando, né, o uso da bicicleta. Claro que aí é preciso investir nas vias,
né? Não adianta o cara ter a bicicleta ali no shopping, no condomínio, se de casa para o shopping, de casa para o trabalho, você não tiver ali ciclofaixa, ciclovia, de forma a pedalar com mais segurança. Mas são iniciativas, né? São iniciativas que eu acho que vale a pena divulgar, né? Eu acho que é ponto positivo para o município. A gente está na Semana do Ciclista, então tudo que temos aqui de conteúdo a respeito, eu acho que é válido a gente promover isso, incentivando que outros municípios também utilizem a ideia ou aprimorem, né? Então, é isso. Perfeito. Vamos avançar nós três aí nessas questões. Eu queria agradecer ao Rafael e ao Hendrik. Acho que foi um diálogos, é o diálogo 213 já, né? E foi um diálogo muito potente, com muita informação. Acho que outros virão a partir desse tema, né? E a gente podia fazer a gente tem uma tradição aqui, Rafael, que a gente fala cada uma palavra. Para o certificado de horas, a pessoa manda o certificado, as 3 palavras para o nosso e-mail, sigacanaltodos@gmail.com, e recebe o certificado de horas desse programa Diálogos, né? Então eu vou te passar para te fazer as tuas considerações finais e vou te pedir que tu fale uma palavra para o certificado de horas. Já te agradecendo. Perfeito. Eu que mais uma vez fico agradecido, anotei aqui, estou saindo com um monte de tarefas aqui. Não sei, Luiz, tu tá em Santana do Livramento? Como é que tu tá? Tô em Rivera. Tá em Rivera? Cara, não sei se tu tiver um tempinho amanhã aí, passar ali no gabinete pra gente, sei lá, ter um monte de coisa aqui, né? Pegar esses projetos de lei aí, sentar. Acho que amanhã é uma data simbólica também, né? Dia Nacional do... Importante. Eu acho que se a gente conseguisse fazer isso aí, eu tô super à disposição aí e para avançar, né? Muita coisa eu já vinha pensando, mas agora eu acho que startou o mundo aqui das ideias para a gente ir para o mundo das práticas. E agradecer mais uma vez o Hendrik aí, uma grata surpresa aí, daquelas pessoas que a gente fica muito contente de conhecer, traz muitas experiências aí, conhecimento, vivências que agregam muito, tá? E se eu ver a palavra que eu vou deixar aqui acho que eu vou deixar aqui bicicleta, né? Bicicleta. Boa, boa. Bicicleta. Hendrik, a tua despedida e a palavra. Então, agradecer mais uma vez, claro, parabenizar também mais uma vez, eu acho super importante. Você tem feito, Luiz, assim, um trabalho muito bacana mesmo de manter o canal aí com participações de diversos segmentos, diversas experiências, assim, quem não participa ao vivo pode consultar depois, então imagina, fica um banco de dados, né, riquíssimo, né, para fazer consultas, e tem ainda essa questão do certificado também, que é algo que eu acho muito bacana também para chamar essa turma aí, os estudantes, a participar com a gente. Lógico que nessa Semana do Ciclista, acho importante deixar registrado, né, foi registrada então bicicleta, a minha palavra é ciclista. Olha aí, ó, feras do asfalto de Portão estão assistindo. Isso, ó. Vai longe isso aqui, tia. Ó, a minha palavra, então, a minha palavra vai ser mobilidade. Mobilidade, eu acho que é importante. Ainda mais assim em tempos que a gente passou, né, de tanta restrição, né, de vida, né? Acho que voltar a ter mobilidade, uma mobilidade saudável, é absolutamente necessário. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam, os comentários que não param de chegar. Muito obrigado, acho que é importante isso, a gente espalhar essa informação, essas reflexões sobre essas questões tão pertinentes que o Hendrik, o Rafael e eu conseguimos trazer hoje. Então, pedir que espalham mais essas informações. Rafael, vou te procurar, vamos fazer essa conversa aí, né? E vamos conectar vocês dois, Pará, Bahia, Rio Grande do Sul, né? Tem um comentário aí, Luiz, do Alberto. Alberto tem também um canal no YouTube,
De Lauro de Freitas aí, eu tenho um comentário elogiando a iniciativa. Acho super bacana essa troca de informação aí entre os canais também. A gente tem que Isso. incentivar. Depois tu me passa o contato do Alberto para nós trocar uma Passo sim. Tá bem, gente? Valeu, muito obrigado a todos, a todas e a todos. Valeu.